e nós vamos conversar com a advogada, integrante da coordenação executiva da ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Tânia Oliveira. Bom dia, Tânia. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos que nos acompanham aí. Um prazer estar aqui novamente. Tânia, ontem nós tivemos a realização de audiência de custódia do ex-deputado federal Roberto Jefferson. Foi mantida a prisão dele, lembrando que ele foi detido em flagrante no domingo, após atacar agentes da Polícia Federal com fuzil e granadas. Inclusive, ele vai responder por 4 tentativas de homicídio. Em relação a esse episódio, Tânia, como é que você o vê de forma geral e, na sua avaliação, o que precisa ser investigado em relação ao que aconteceu antes, durante e depois da prisão de Roberto Jefferson? Tá, acho que é importante situar qual é a situação de Roberto Jefferson, qual era a situação de Roberto Jefferson anteriormente ao domingo e qual é a situação dele hoje. Roberto Jefferson, ele já era investigado nos autos de um inquérito chamado Inquérito das Milícias Digitais, é o inquérito 4874, que tramita no Supremo Tribunal Federal. E ele teve prisão preventiva decretada já lá atrás, no ano passado, nos autos desse inquérito. Como o advogado solicitou que ele pudesse cumprir essa prisão em domicílio, chamada prisão domiciliar, e aí alegou questões de saúde, ele foi para casa para cumprir prisão domiciliar. Só que quando houve a decretação pelo Alexandre de Moraes da prisão domiciliar, ele impôs uma série de restrições, que todo mundo que cumpre prisão domiciliar é obrigado. Entre elas, obviamente, não possuir armas, usar as redes sociais, ter contato com os demais investigados no âmbito daquele inquérito. O Roberto Jefferson nunca cumpriu os requisitos, na verdade, da prisão domiciliar. Ele já descumpriu várias vezes. A última vez, em agosto, ele deu uma entrevista para a Jovem Pan, né? E o Alexandre de Moraes, inclusive, impôs a ele uma multa bem alta e avisou naquela decisão, em agosto, que mais um descumprimento, né, qualquer que fosse o descumprimento, ele revogaria a prisão domiciliar. E aí o Roberto Jefferson, desta vez, agora, ele não apenas descumpriu um dos requisitos da prisão domiciliar, que é não usar as redes sociais, não apenas isso. Ele gravou um vídeo para circular nas redes sociais com ataques virulentos à ministra Carmen Lúcia, por causa do voto dela no TSE, né, a respeito das fake news que eram divulgadas pela emissora Jovem Pan. Só que a questão agravante disso tudo, quer dizer, o próprio descumprimento já bastaria para que ele tivesse a prisão domiciliar revogada. Mas o vídeo de ataque à Carmen Lúcia, amplamente divulgado, causou tanta repugnância, um discurso absolutamente misógino, um discurso de ódio contra a mulher, absolutamente ofensivo, que o próprio conteúdo do vídeo virou também um motivo de agravante. E aí a forma como ele reagiu, disparando granadas, 3 granadas e vários tiros de fuzis contra a Polícia Federal, é um plus, porque se ao mesmo tempo ele deixou de cumprir os requisitos da prisão domiciliar, ele de novo praticou vários crimes naquele vídeo, né? Os crimes, nesse caso, contra a ministra. Agora ele praticou tentativa de homicídio contra policiais. E é muito grave o que aconteceu, é muito grave o que aconteceu, é absolutamente grave. Agora, é importante a gente ter muito claro que isso é a receita bolsonarista de comportamento. Primeiro, possuir armas, né? É o Jair Bolsonaro que tem, desde 2019, incentivado pessoas civis a possuírem armas supostamente para se defenderem. Assim como foi Jair Bolsonaro, que em setembro do ano passado, em plena Avenida Paulista, disse que não se pode cumprir decisões judiciais quando elas, segundo ele, não são justas. Então, na verdade, Roberto Jefferson reagiu de acordo com a receita bolsonarista.
E, de acordo com a Receita bolsonarista, inclusive ele era, né, bastante apoiado pela base de Bolsonaro, e ainda quando a gente não tinha ali uma definição da própria postura do presidente da República, boa base dos influenciadores de redes, né, que são adeptos ao bolsonarismo, foram defender Roberto Jefferson, inclusive, e atacar, né, o Supremo Tribunal Federal. E aí começa toda aquela circulação de fake news, Tânia, que também é importante a gente tentar aqui trazer a informação correta, porque muita gente dizia, não, isso daí inquérito foi criado pelo STF, não tem participação do Ministério Público. No caso do Roberto Jefferson, em agosto do ano passado, a Procuradoria-Geral da República denunciou o ex-deputado, afirmando que ele havia cometido incitação ao crime, crimes previstos na Lei de Segurança Nacional e também na lei que tipifica crimes raciais. A denúncia, inclusive, foi assinada pela subprocuradora Lindor Araújo. Então, houve sim participação do Ministério Público, que ofereceu essa denúncia contra Roberto Jefferson, Tânia. Claro, claro. Nesse caso dele, nem essa suposta falta de participação do Ministério Público no inquérito se justifica. Você mesmo já colocou os fatos aqui, houve sim a denúncia pela própria Lindor Araújo, no caso do Roberto Jefferson. Então, aquele argumento que também serve às vezes de factoide, para outros casos no âmbito dos mesmos inquéritos, porque são alguns inquéritos, esse é o das milícias digitais, é sempre utilizada essa ausência de participação do Ministério Público, que absolutamente não se justifica, mas nesse caso nem isso pode ser usado, porque realmente houve a denúncia pelo próprio Ministério Público. Então, assim, o caso Roberto Jefferson, ele é muito emblemático sob vários aspectos, fora o fato político, que se sabe que ele tentou interferir, como um agente de fora, tentou interferir no processo eleitoral a uma semana do pleito, para tentar causar um fato novo que tumultuasse o processo, obviamente, em favor do seu amigo, parceiro, e correligionário no sentido amplo da palavra, né? Não de legenda partidária, apesar do Jair Bolsonaro ter sido convidado por ele para ir para o PTB. Mas ele tentou realmente influenciar, criar um fato externo para influenciar a campanha eleitoral. É muito grave tudo o que aconteceu. Inclusive, falando dessa questão política, né, Bolsonaro depois, mais tarde, ali tentou dissociar a sua imagem de Roberto Jefferson, mais cedo ele Está tentando ainda. ainda está tentando, né, falando que não tem nem foto dele com Roberto Jefferson, mas quando a gente vê, por exemplo, essa emblemática figura do autodeclarado Padre Kelmon, né, que esteve ali na negociação, a gente não sabe nem em que termos, né, como que isso se daria com um cidadão comum, se alguém totalmente externo poderia fazer esse tipo de negociação. Nem sei se dá para chamar isso de negociação, mas ele foi candidato à presidência da República porque era vice de Roberto Jefferson e jogou declaradamente articulado com Jair Bolsonaro, inclusive falando isso em 2 debates nos quais participou. Então fica muito complicado dissociar a linha política, esse alinhamento entre Jair Bolsonaro e Roberto Jefferson, Tânia. Não, assim, não. Primeiro, o Bolsonaro não tem como se dissociar do Roberto Jefferson, não tem como. Roberto Jefferson é um ex-deputado federal que é do campo bolsonarista, isso é muito claro para todo mundo, e eles sabem que ele não tem como se dissociar disso. Quanto mais ele fala, pior fica nesse campo, né? Ah, não tenho nenhuma foto com ele. Como que se afirma uma coisa dessa? Ele tem, sei lá, inúmeras fotos com ele, porque o relacionamento deles é de longo prazo. Inclusive, os filhos de Jair Bolsonaro, com destaque para o Eduardo Bolsonaro, foram servidores de Roberto Jefferson. Roberto Jefferson era o líder do PTB na Câmara dos Deputados, quando empregou Eduardo Bolsonaro por 18 meses, quando ele ainda era estudante de Direito lá no Rio de Janeiro. Então, assim, a relação entre Roberto Jefferson com os Bolsonaros, né, e com o Jair Bolsonaro, ela é muito próxima e muito antiga. Não tem como dissociar. Agora, tudo que aconteceu naquelas fatídicas horas até ele ser preso também é muito grave, porque, veja, o processo até de negociação de alguém que está gravando vídeo, ameaçando se matar e fazer alguma... na verdade, o papel da sociedade civil é tentar evitar uma tragédia maior, né? Então, não teria nenhum problema no curso de uma negociação, digamos assim, enviar mensageiros, dar
das forças policiais ou empoderados por ela e tal, para tentar mediar essa situação. O que a gente vê, no entanto, já depois que essa situação não tinha lá mais e tal, dentro da casa, imagens aterradoras de um policial conversando tranquilamente com Roberto Jefferson, e o padre está lá do lado. O padre foi lá, pegou a arma, contaminou prova, porque colocou as digitais dele numa arma que estava sendo usada e vai lá fora para entregar. Tudo muito dramático, tudo muito espetaculoso, né? Tudo muito espetaculoso. De novo, toda aquela farsa, todo aquele processo tentava de forma ilegal, absurda e espetacular intervir no processo eleitoral. É muito importante que a gente tenha isso claro. Aí vem as diversas especulações, há quem especule até que Roberto Jefferson tentou ser morto pela polícia para virar um grande mártir e, consequentemente, atingir o processo eleitoral. O fato é que tudo antes, durante e agora é tudo muito recheado de gravidade. E ele, na audiência de custódia, não negou nada que tenha feito, falou que atirou as granadas, falou dos 50 tiros que disparou sobre as viaturas, enfim. Agora ele terá que responder, além dos crimes que já respondia, por 4 tentativas de homicídio. Agora, esse assim, só para completar uma coisa, Guilherme, sim, Tânia, a respeito da reação dos bolsonaristas que você falou, eu prestei muita atenção durante o dia, é engraçado. Eles realmente começaram o dia na defesa veemente do herói Roberto Jefferson, só que aquilo, e o próprio Jair Bolsonaro publica um tweet lá que não consegue comunicar, ao mesmo tempo que ele fala que ele repudia a resposta, mas ele fala mal do inquérito, ficou aquela coisa dúbia, e aí a base deles, como raramente acontece, ficou completamente perdida. Tipo, a gente defende ou a gente ataca? Quando ele viu que a coisa ficou muito ruim durante o dia, ele fez 2 movimentos. Primeiro, aquela live com o Fábio Faria, que tem se tornado uma figura muito emblemática nesse processo até aqui, né? Tem se tornado essa figura que vai e tenta criar factoides, enfim, e reagir. O exemplo de ontem, por exemplo, dizendo que tem fraude nas inserções, mas enfim, essa é outra discussão. Mas uma live com o Fábio Faria para dizer que não tem nenhuma foto e nenhuma relação com Roberto Jefferson. Quando isso também é desmascarado, porque as fotos começaram a aparecer aos montes nas redes, no final do dia ele grava ele mesmo, ele faz aquela gravação dizendo que Roberto Jefferson é bandido, né? Isso criou um racha, obviamente, durante todo o dia na campanha dele, e ele está até agora tentando redimir, tentando consertar esse grande desgaste que foi. A mentira reiterada causa realmente esses desgastes em campanhas. Agora, Tânia, nesse episódio nós tivemos aí agentes da Polícia Federal sendo alvo, né, de uma pessoa que tem licença de CAC, né, e a gente sabe o quanto o Jair Bolsonaro, na sua gestão, facilitou a circulação e o porte de arma por pessoas, né, da população civil, e especialistas vêm alertando desde muito antes disso acontecer, inclusive, que isso ia aumentar, na verdade, a circulação aumentando a circulação legal de armas, também você aumenta a circulação ilegal, né? Aliás, eu acho que nesse caso do Roberto Jefferson tem as duas coisas, né? Tem armas que ele tem legalmente, armas que ele tem de forma ilegal, e que isso ia acabar ameaçando a segurança de todo mundo, inclusive de agentes das forças de segurança. Esse episódio também ilustra bem isso, Tânia, quer dizer, quanto mais arma, mais os agentes das forças de segurança, os policiais também ficam sob risco? Ilustra muito bem. As armas, elas são absolutamente nefastas. É muito importante dizer que mais de 70% da população brasileira, em todas as pesquisas que são feitas, são contra a liberação de armas para civis, né? Tem várias pesquisas ao longo do tempo que mostram isso. Veja, a distribuição de armas, e é importante dizer que essa suposta regulamentação que o Jair Bolsonaro tem feito nos decretos sobre os CACs, né, os colecionadores, atiradores e caçadores, na verdade tem servido para conferir um passe livre para posse e porte de armas. A gente tem
pessoas se inscrevendo, tem clubes de tiro sendo aberto no Brasil, a rodo, em todo quanto é lugar, tem pessoas se inscrevendo para, nessa condição de caça-bala, basta ir lá se inscrever no clube de tiro, você vira um atirador esportivo, né? E aí você pode ter esse arsenal de armas que Roberto Jefferson possuía na casa dele. E as consequências trágicas são, entre várias outras, essas aí. A própria ameaça à institucionalidade e aos agentes de segurança pública. Os agentes de segurança pública que vão até a casa de um cidadão civil para cumprir uma ordem de prisão e são recebidos com granadas e tiros de fuzis. Veja, fuzis, infelizmente, a legislação aí do Jair Bolsonaro permite que as pessoas tenham. Granada, não. Então, você tem total razão. Roberto Jefferson tinha tem munição, arsenal, né? Muitas armas que ele tem legalmente, por causa dos decretos de Jair Bolsonaro, e outras ilegalmente, no caso das granadas, porque nenhum civil pode possuir granadas em casa. Então, assim, facilita, sim, facilita a aquisição de armas legais e a aquisição de armas ilegais. E facilita a violência, né, e dificulta efetivamente a defesa institucional da sociedade civil, que deve ser feita pelas forças de segurança pública. Então, esse episódio também deve servir para isso, e a BJD colocou isso na sua nota. Esse episódio é emblemático também para que a gente entenda e veja como essa liberação de armas que foi permitida pelo governo de Jair Bolsonaro pode ser nefasto, pode ser cruel e pode ser fatal para a nossa sociedade. E, Tânia, você mencionou a entrevista de ontem do ministro das Comunicações do governo Bolsonaro, Fábio Faria, que não é meu parente, e ali ele disse que a campanha do presidente Jair Bolsonaro teria tido aí milhares de inserções de rádio a menos do que a campanha do ex-presidente Lula, e também por conta disso a campanha de Jair Bolsonaro estava levando ao TSE um pedido para suspender a campanha de rádio do ex-presidente Lula. Só que, na verdade, esses dados que ele citou na entrevista, eles não constam da petição inicial, que acabou gerando aí uma resposta dura do ministro Alexandre de Moraes. E eu vou ler só um trechinho aqui, dizendo o seguinte: os fatos narrados na petição inicial não foram acompanhados de qualquer prova e ou documento sério, limitando-se o representante a juntar um suposto e apócrifo relatório de veiculações em rádio que teria sido gerado pela empresa Audience Brasil Tecnologia, que parece aí que também é uma empresa de caráter bastante duvidoso. Agora até a eleição vai ser isso, Tânia, é um factoide por dia, inclusive o bolsonarismo jogando nas duas vias, na via judicial e também na via extrajudicial, inclusive para acirrar ainda mais os ânimos contra a justiça eleitoral? Eu comecei falando lá que o Fábio Faria tem se tornado essa figura emblemática aí nesse momento da campanha. Realmente eles estavam apanhando tanto ontem, eles precisavam criar alguma coisa que fosse um chamado fato novo, para desviar a atenção, para desviar o foco, para tentar mudar de assunto. Só que eles não têm limites, né, nesses processos de tentar mudar o foco ou mudar de assunto. O que ele fez? Ele criou um factoide, convocou toda a imprensa. Eu falei, meu Deus, o que será que aconteceu? Para dizer que há 156 mil inserções a mais para o candidato Lula em detrimento do candidato Jair Bolsonaro, e que estavam apresentando essa denúncia junto ao TSE, segundo eles, só no Nordeste, mais de 12 mil inserções. E aí eles apresentam uma petição, obviamente, como é peculiar e próprio do bolsonarismo, sem qualquer prova, sem qualquer prova. O que acontece? Mais uma tentativa de tentar desvirtuar e fazer uma interferência ilegal e indevida no processo eleitoral. E aí o Alexandre de Moraes, como é corretíssimo, deu uma resposta muito dura, deu 24 horas para que eles apresentem as provas dessa alegação. Porque em não apresentando as provas dessa alegação, quem comete crime eleitoral são eles. Estão cometendo crime eleitoral tentando criar falsos fatos para intervir no processo eleitoral de forma indevida. Então, 24 horas, vamos esperar que hoje à noite as provas
dessas inserções a mais para o candidato Lula apareçam na petição que eles fizeram junto ao TSE, porque não tem absolutamente nada. Não tem uma indicação de, olha, nessa rádio aqui, no dia tal, teríamos direito a X inserções e aqui tivemos isso. Nada, não tem nada. Mais uma vez, tentando desviar o foco, né, para mudar de tema diante do óbvio desgaste com o episódio do bolsonarista Roberto Jefferson. Tânia, queria agradecer a sua participação hoje aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Eu que agradeço, Glauco. Um abraço aí para vocês, bom trabalho e para todos que nos acompanham aqui no Rádio Brasil Atual. Abraço, igualmente. Conversamos aqui com a advogada integrante da coordenação executiva da ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Tânia Oliveira. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.